Gente querida, alegria do encontro, estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para a estreia da 17ª temporada do nosso programa, que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa nossa 17ª temporada é biografia e processos criativos. E temos uma surpresa. Hoje, o primeiro episódio se chama Biografia e Contos de Fada, primeiro setênio. E tem uma surpresa. Opa! A surpresa! E tem uma surpresa. Temos uma convidada. Quem me segue aqui no canal já sabe. Olívia Gonzalez, com Z. Ela que nos apoiou na 15ª temporada, agora vem como protagonista. Olívia Gonzalez, aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica e aprendiz de astróloga. Lá vem coisa para nós. Reúne seus saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidades de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimento individuais ou em grupo, como palestras, rodas de conversa e vivências em que apresenta o panorama das leis biográficas para observação da própria história de vida. Biografia humana. Nós já tivemos aqui no canal uma passagem dizendo o que é, mas agora a gente vai mergulhar nesse universo. Quem quiser conhecer mais a Olívia, ela tem um site www.oliviagonzalez.com.br e também está lá no Instagram. Olha lá, Olívia Gonzalez, com Z, terapeuta. E agora, gente, agora é a hora dela. Vou colocá-la aqui para a gente falar com ela e vocês finalmente conhecê-las, porque o texto dela a gente já conhece. Começo agradecendo muito a presença, o interesse e a colaboração na 15ª temporada. Olívia, querida, bem-vinda ao canal Paz e Bem e depois ao canal do Nina Veiga Ateliê de Educação. Eu também agradeço muito, uma oportunidade incrível, né, da gente poder estar divulgando os conhecimentos, a vivência da gente, né? É uma oportunidade muito rica, muito obrigada, né? Agradeço demais mesmo. Olha só, Olívia, eu já fiz uma série aqui, uma temporada aqui no canal, falando sobre todos os âmbitos que eu conheço e que são mais conhecidos da antroposofia. Passei levemente pela biografia humana, mas eu queria que você nos trouxesse um pouco disso. Eu estou aqui com a sua apresentação no ponto, a hora que você quiser, mas antes disso eu queria que você nos contasse um pouco que âmbito é esse, fale um pouquinho para nós de que lugar você vai trazer os conhecimentos. Então, o aconselhamento biográfico, né, é uma área, né, da antroposofia, né, assim como a pedagogia, a medicina, a arquitetura, a agricultura biodinâmica, né? Então, é uma parte que está olhando para o desenvolvimento humano, né? E vai olhar para o desenvolvimento humano a partir das leis biográficas, que, vamos dizer assim, é como
o cenário, né, as regras de trânsito, né, as leis biográficas, mas é a gente que dirige o carro, né? Né? Então, a gente tem a biografia humana como uma oportunidade, a nossa própria história de vida como uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre nós mesmos, né? E cultivar o nosso desenvolvimento. Muito bem. Leis biográficas. Dá um exemplo de uma lei biográfica para a gente não imaginar. Eu já imaginei aquele nosso caderninho de trânsito com as plaquinhas, mas não. Dá um exemplo concreto do que seria essa lei biográfica. Uhum. Então, a gente pode reconhecer logo no primeiro setênio, né, que a gente já vai falar dele um pouquinho hoje, que no primeiro setênio a gente tem ali uma lei biográfica ali por volta dos 3 anos de idade, né? A gente tem um momento onde a criança ela se percebe um pouquinho mais como ela própria, né? A gente fala 3 anos de idade, mas não quer dizer exatamente, é ao redor de, né? Então, a gente coloca aqui um marco, mas não é estático, né? Então, é a partir dessa época que a criança, ela se percebe como ela própria e ela começa a não se chamar mais como ela, como ele, né? Mas ela se refere a si própria como uma pessoa, né? Então, eu, Olivia, né? Então, essa é uma lei As biográfica. crianças fazem muito isso, né? A nenê vai dormir, a nenê vai comer, dependendo de como a família chama, ela se chama também. Aí tem um momento que isso muda, todo mundo percebe, alguma coisa mudou. Normalmente, vem cercado de muita teimosia e muito não é? É um momento que ela precisa se afirmar, né? Assim, não é mais a vontade de todo mundo, é a minha vontade, né? Então ela se opõe a tudo ali o que está estabelecido para buscar uma nova forma de se colocar no mundo, né? Sabe uma coisa que eu gosto na biografia humana? Não sou tão chegada a leis, mas esse modo de olhar para o ser humano, para o seu desenvolvimento, muita gente vai achar que é etarismo, muita gente vai achar que idatismo, tem críticas, mas o que me atrai é que quando você põe esse óculos da biografia humana e olha para o ser humano, ele fica lindo demais. E ele fica esplendoroso, sabe? É como se você começasse a falar, puxa vida, eu não gostava disso dessa pessoa, mas eu estou entendendo que ela está numa fase que isso é bonito. Tipo, por exemplo, a idade da birra, a idade da teimosia. Aquilo nos provoca uma antipatia. Mas se você estuda e percebe que essa antipatia, né, você oferece daquele bebezinho que era todo amorosinho, que é uma frutinha. Não, primeiro não, depois aceita. Mas quando você entende que isso faz parte da afirmação do si dele, do si mesmo da criança, você também adquire uma outra coisa que eu acho que é efeito colateral da biografia humana, que é a tolerância, a compreensão amorosa. Não sei se isso é viagem minha ou se você acha que é por aí mesmo. É o respeito, né? Não só o respeito pelo outro, como também o respeito, né? Quando mais adulto, né? No processo mesmo do aconselhamento biográfico, eu já tive algumas vezes esse retorno, né? Quando apresento para as pessoas, então a curva de desenvolvimento, né? As pessoas dizem assim: nossa, então é onde eu estou agora, eu compreendo. Nossa, então isso aconteceu comigo. Eu estou entendendo. Eu me lembro da sensação de repente, estar numa angústia
estou lendo um livro de biografia da doutora Gudrun. Ela me descreve inteira a minha fase. Eu sinto como se ela estivesse falando para mim diretamente. E imediatamente, aquilo que era angústia em mim torna-se um motivo de força. Nossa, mas eu me lembro dessa sensação há muito tempo. Ai. Não quero ficar dominando a palavra, não é sua, mas é que você me fez lembrar esse episódio tão concreto para mim. É muito rico, né? Eu acho que então dá isso, né? A gente se apropria um pouco mais da nossa própria existência, né? Se apropria da existência. Então é mais fácil a gente se compreender, né? Como você falou, respeitar o próprio ritmo. Eu acho mesmo. Olha só, me diz assim, de modo geral, para nós, o que você planejou para esses 6 episódios que nós vamos estar aqui com você? Você é a minha segunda convidada no programa Paz e Bem. Eu quase não trago ninguém, fico pelejando sozinha. Mas depois da 15ª temporada, que você ficou tão perto e tão longe ao mesmo tempo, eu resolvi trazer você do papel para a tela. Muito obrigada. Mas me conta, o que você planejou para nós? Então, apresentar, né, pensar na biografia e nos processos criativos, e que são processos criativos, né? Tudo aquilo que pode trazer uma expressão, né, para a nossa existência, pode contribuir com os processos, que a nossa própria biografia é criativa, é um processo criativo em si, né? Então a gente cria a nossa história o tempo todo, né? Com cada escolha. Nietzsche que fala, né? Fazer da vida uma obra de arte. Oxalá a gente consiga, não é? Então, quando a gente faz, né, todas as escolhas que nós já fizemos, as escolhas que a gente faz constantemente, isso vai tecendo mesmo a nossa história, né? Vai criando a nossa história, né? É um processo criativo que a gente vive. Mas existem esses outros processos criativos, né, que conversam muito bem com as etapas da nossa vida. Então, eu estive pensando nesses processos criativos, gosto muito deles, né? Me senti um pouquinho audaciosa para estar falando de alguns, diga-se de passagem, mas sim, então eu pude pensar em quais processos criativos apoiam cada fase. Então é isso que venho trazer. Agora, os contos de fadas. Por exemplo, fala um processo criativo que você vai trazer para nós. Então, agora, os contos de fadas no primeiro setênio, no segundo setênio, os trabalhos manuais, no terceiro setênio, o teatro, a expressão no teatro, né? Isso é um pouco do currículo das escolas Waldorf, também tem um pouco disso, não é? Sim. Então, ela me inspira, né, pela própria vivência, né, de ter acompanhado minha filha na escola Waldorf, ter vivenciado, né, toda a escola Waldorf, que os pais também entram na escola e também vivenciam isso muito intensamente, né? Mas fazendo essas relações mesmo, né, de que em que momento, como isso apoia, né? E tem também a escrita criativa, tem também a modelagem, tem as formas e os desenhos, né? Então, tudo isso são processos criativos que apoiam determinadas fases do nosso desenvolvimento, né? Então, hoje, né, assim, vou trazer exatamente essa primeira etapa da vida, né, que é o primeiro setênio, que é do nascimento até os 7 anos de idade, e esse processo criativo, que são os contos de fada, e que, vamos dizer assim, apoiam essa fase da imaginação e daquilo que não é tão concreto nessa fase de desenvolvimento, né? Eu tenho a sua apresentação, você já quer colocar?
Pode ser, pode ser. Então, eu vou mudar você para cá, olha lá, faço uma ginastiquinha. E aí já coloco a... E aí você pode me pedir, toda vez que você quiser que mude, eu estou aqui quietinha, escutando. Se eu achar, ficar com muita coceira de falar alguma coisa, eu entro. Mas a minha vontade é que você nos mostre. Ah, bem. Então, né, esse é um cenário, né, assim, para trazer um pouquinho da ilustração, como nesse primeiro momento, né, é uma coisa mais fantasiosa, né, não é exato, e a imaginação da gente pode correr solta, né. E pode mudar? Então, esse é o primeiro setênio nessa fase, né, do nascimento até os 7 anos. Então, a biografia, no aconselhamento biográfico, a gente observa a história de vida em períodos, né? Então, do todo, a gente vai pegando em pedacinhos, em partes, para poder olhar realmente para um panorama mais amplo depois, né? Então, por isso, a gente observa cada setênio. Então, nesse momento, a gente vai observar essa primeira etapa da infância, né, com os contos de fada. E nessa primeira etapa, né, a gente tem aqui essa curva de desenvolvimento, e eu busquei marcar com as linhas um pouco mais escuras, né, essa primeira etapa, do 0 aos 7 anos, né, e que a criança, ela precisa de muitos cuidados, ela precisa de atenção, ela precisa de um ambiente seguro, exatamente para ela poder se desenvolver de uma forma mais harmoniosa, né? E todo educador, né, assim, o próximo. Todo educador, né, assim, pai, mãe, avós, tios, né, quem mais for responsável pela criança, deve estar, né, ou está ali, ou deve estar, né, apoiando esse serzinho, né, para que ele crie um corpo saudável, né, e que possa sustentar a sua existência por todos os outros setênios, né. Então, ela, nesse ambiente, né, seguro, né, a criança usa a sua fantasia para criar as brincadeiras, e a linguagem dos contos, né, alimenta mesmo essa habilidade. Tá? Então, no próximo, né, nesse ambiente, né, a gente pode perguntar, mas para que a gente quer que a criança use a sua fantasia e seja criativa? Né? Exatamente para poder encontrar soluções, para resolver desafios na sua vida. Né? Então, a vida vai se apresentando, e a criatividade, essa capacidade da pessoa fazer do nada qualquer coisa, né? A nossa própria escolha é em si já criativa, né? Então, é isso que a gente tem, né, como início desse processo, e aí mudando, né, assim, como alguém já disse por aí, né, que é importante ter a mente sã e o corpo são, né, ou seja, cuidar do corpo e do espírito, né, é que pode fazer desse humano, né, desse serzinho, dessa criança, um ser humano realmente saudável, né, ao longo de toda a sua caminhada para todo o contexto da sua existência, né. E o que isso significa? Né? Significa que, além de cuidar exatamente do corpo, com alimentação, com higiene, é preciso cuidar também de outros elementos para a saúde dessa criança. Né? O que seria? Né? Então, seria exatamente proporcionar o aconchego, orientar, supervisionar, né, essa criança, né? Porque é assim ela vai construindo essa sensação de segurança, de confiança. Né? E quando a gente começa a cuidar, vamos dizer assim, desses aspectos, a gente está cuidando da alma da criança, a gente está cuidando da psique dela, né, das emoções dela. Né? E quando a gente faz isso, né, a gente oferece boas condições para ela estar sentindo o mundo que está à volta dela, a gente de alguma maneira está contribuindo para que as suas experiências favoreçam o seu desenvolvimento.
E é assim que a gente vai dando condições para que essas crianças, né, que vão se tornar pessoas exatamente, elas possam aprender primeiro, né, nesse primeiro momento, a reconhecer o que é bom para a sua própria existência. Né? Então, os padrões que a gente vai desenhando, definindo nessa época da vida, né, eles trazem marcas profundas, né, para a nossa história, né, para tudo aquilo que virá. Né? Então, o próximo, a gente tem nos contos de fadas, né, que eles derivam exatamente dessa experiência humana, né, ou seja, das suas próprias vivências, e que foram captadas, né, assim, em regiões diferentes. Eles falam exatamente do essencial através da fantasia, né, de metáforas, né, de arquétipos, né, e vão caracterizando uma linguagem muito singular. Né. E essas histórias, né, que foram contadas ao longo dos séculos, elas foram coletadas por várias pessoas, entre alguns dos autores, né, está aí os irmãos Grimm, né, e o que traz muita notoriedade assim, para os contos populares e que transformam eles numa linguagem assim tão assimilável, vamos dizer assim, é exatamente o uso de imagens conceituais, né? Então, trazem conceitos, ampliam essa percepção da fala, né, da linguagem, para uma vivência, para uma experiência. O próximo, né, que indica que essas imagens, né, elas se ligam a aspectos da realidade que ela permite, né, ao leitor ou ao ouvinte, né, que conquiste exatamente o conhecimento de uma maneira significativa e individual, né, o que vai resultar nessa conscientização sobre si próprio, né, seja a criança, seja o adulto. Né. E a gente vai perceber, então, que os contos de fada, apesar, né, de estar apresentando ele aqui com uma enorme importância para essa fase da infância, eles apoiam o amadurecimento não só nessa etapa na infância, mas em todas as etapas. Né? Então, o próximo, que ele tem, né, os contos, ele tem uma estrutura que ele vai trazer, assim, nuances, né? Ele vai trazer características dos personagens de uma forma que fica um pouco difusa, ela não é exatamente concreta. E isso permite, né, que a nossa imaginação se ative e complete o cenário, né? Complete a imagem em si. Né? E nesse sentido é que é tão adequado, né, para essa etapa do desenvolvimento, porque o pensamento nessa etapa ele não comporta as coisas muito concretas. Né? Não é uma etapa da vida que precisa de explicações exatamente exatas de como as coisas funcionam. Não, a criança precisa da ideia, né? Ela precisa, através daquilo que a gente vive, reconhecer o que existe, né? Mas não precisa que as coisas sejam explicadas. Né? Então, o próximo, né, também a gente vai olhar para isso, né, na relação com os brinquedos da criança, né? Que é muito importante oferecer para a criança os brinquedos que não fazem tudo, né? O brinquedo que fica brincando sozinho, né? Mas o brinquedo que estimule a criança a inventar a brincadeira, né? Porque é exatamente esse princípio da imaginação, né, que vai estimular o pensar da criança.
Então, o próximo, né, a gente tem a boneca, né, que não tem expressões definidas, né, que se usa muito mesmo, né, na pedagogia Waldorf, né, na antroposofia, que ela permite muito mais, né, é reconhecido que ela permite muito mais interação, né, do que aquela boneca que já está com a expressão pronta o tempo todo, né? Então, os contos de fadas, nessa estrutura, que o personagem tem ali uma característica marcante, mas ele não está completamente definido, ele traz isso também, né? Então, através dessa imagem sugerida, né, a pessoa consegue se reconhecer com aquilo que está sendo vivenciado. Ela pode se sentir, né, naquele momento. Isso pode ajudar ela a reconhecer algo que ela está vivenciando, uma emoção, uma aflição, um pensamento, uma coisa assim, né? E então é isso. Então, próximo, a gente vê que os contos de fadas, né, esses contos populares, eles oferecem também modelos de solução que as crianças conseguem entender facilmente, né, porque não são elaborados, né, então traz essa imagem, essa vivência mais comum, né. E quem trouxe, né, essa frase, esse conhecimento, são dois professores, né, que eu tive a oportunidade de estar com eles exatamente falando sobre os contos de fada, o Moacir Moraes, que é psicólogo, e o Jorge Ozomi, né, e que eles atuam com antroposofia. Então, o próximo, né, que é a gente pode buscar, né, assim, vamos dizer que nos contos de fada, muitas identificações. E a gente corre o risco, muitas vezes, de querer interpretar, né, um conto de fada, né? E é muito importante que, apesar da gente reconhecer a semelhança com uma coisa ou outra que a gente vive, né, que a gente não estabeleça numa estrutura encerrada, engessada, aquilo que significa, né? Porque significa isto para mim, pode não significar para você, e isso abrange, né, assim, amplia ainda mais a percepção, né? Então, eu, por exemplo, quando eu era criança, né, eu ouvia muito a história do Chapeuzinho Vermelho, e eu adorava vestir um casaquinho vermelho, né, e ia saltitando até a vizinha, cantando, né, pela estrada fora, eu vou bem contente, né, e para mim, né, ao longo da minha vida, foi assim como uma antevisão, né, assim, da minha alegria, assim, do meu entusiasmo de fazer o meu próprio caminho, né? Mas esse é o meu significado, né? E a gente precisa mesmo, então, olhar para os contos de fada, né, como diz Steiner, né, para as fábulas, né, para as lendas, né, não só de uma maneira abstrata, como algo que está acontecendo lá, né, mas nos identificando com ele, mas porque exatamente sempre tem algo, né, de humano, né, que está ali naquela imagem do conto, né, e isso torna viva aquela imagem sem que a gente precise encerrar ela num único compartimento, né, porque ela pode se ampliar, né. Então, é isso que a gente tem nesse momento, e também tem esse outro dado, né, do conto de fada, que não tem uma linha muito clara, né, que separa o mito do folclore, do conto de fadas, né, e todos eles, né, assim, têm uma relação, parece, com uma linguagem, né, das sociedades pré-alfabetizadas, né? E por isso que a gente vê também que nas crianças, nessa fase, que também é uma fase da pré-alfabetização, essa linguagem,
é tão facilmente acolhida, né? Então, é como se a gente estivesse correlacionando. Como a gente vê, né, no desenvolvimento da criança, né, que ela se coloca ereta, né, ela aprende a falar, ela aprende a pensar, né, ela, nesse curto espaço de tempo, ela como que replica, né, o próprio desenvolvimento da humanidade, né? Nós, enquanto seres humanos, também aprendemos em algum momento a ficar eretos, aprendemos a usar a linguagem, né? E aprendemos a elaborar o nosso pensamento. Tá? Então, como essas coisas dialogam, né, entre a vivência atual e a vivência anterior. Né? E segundo a antroposofia, a gente vê mesmo, né, que essas imagens evocadas assim nos contos, elas remontam a uma época em que o ser humano ainda não pensava mesmo em conceito, né? Quando as pessoas falavam, os conteúdos, de alguma maneira, eram muito mais espirituais e eles se introduziam, né, no propósito da linguagem. Então, a gente pode compreender, né, como essa vivência, né, dos contos de fada, falar, tem contos de fada, contos muito semelhantes, com as mesmas características, em vários pontos do planeta, né? Na Alemanha, no Japão, né? Na América. Então, como tem uma característica muito similar. Então, contando da mesma coisa, mas traduzido para o seu contexto particular. Né? Então, tem algo que está inspirando, né, esse relato, né, essa história. Tá? Então, podemos adiante, né? Que é uma outra coisa importante de a gente falar também sobre os contos de fada nessa etapa, né? É que algumas pessoas vêm dizendo assim, mas esses contos de fada tão horríveis, né? O lobo mau, a bruxa malvada, né? Vem trazer esse medo para a criança, né? E é um pouco além disso, né? Os contos de fadas, eles não provocam, não produzem, né, o medo nas crianças, né? Eles dão exatamente para a criança essa ideia do mal ou do feio que já está nela. Então, ela pode reconhecer, e ela pode reconhecer soluções para lidar com isso, né? Então, os contos, né, eles dão para essa criança exatamente essa primeira ideia, né, de como encarar aquilo que ela está vivenciando internamente, né? E que ela não sabe nomear, mas você vai lá nomear no lobo, vai lá nomear, sei lá, na bruxa, vai lá nomear no escuro da floresta, né? E de como as soluções vão ocorrendo, né? Então, esse escritor e filósofo inglês, né, o Chesterton, ele fala, no próximo slide, inclusive, na próxima, que o bebê, ele conhece o dragão intimamente, né? Vamos falar do... eu ia falar da época de Micael, mas a minha época de Micael não será esta época. Então, o bebê, ele conhece o dragão intimamente na sua imaginação, né? E o que o conto de fadas traz, né, é exatamente essa oportunidade dele lidar, né, com esse dragão, de ele lidar com os desafios, dele lidar com o próprio medo, né? E então é isso que a gente tem, e no próximo slide eu trago uma frase do ninguém mais, ninguém menos do que o Einstein, né? Em que ele dizia, bom, se você quer que seus filhos sejam inteligentes, leia para eles contos de fadas. Mas se você quiser que eles sejam mais inteligentes, leia para eles mais contos de fadas. Né?
Então, isso mostra, né, assim, para enfatizar como essa imaginação, né, realmente estimula o pensar da criança. Né? Muito bem, muito obrigada. Olha, eu queria ter falado algumas coisas, mas ou era eu ou eram os cachorrinhos. Estou latindo direto. Olha só, eu tenho vários incômodos dessa temática. Eu fui uma apaixonada por contos de fada europeus. Eu fui uma adulta que usou demais os contos de Grimm. E hoje eu não faço mais isso. Isso me cria uma dor. Mas é que muitas vezes eu me questiono. Eu tinha uma boneca que eu adorava. Tinha muito assim, a ver com um conto de fada que eu gostava muito, chamava Princesa e a Ervilha. Eu adorava. Fiz uma boneca com vários colchõezinhos, uma cama linda. Era uma boneca que eu fazia muito na época em que nós tínhamos o ateliê social. E hoje em dia, a gente não tem mais o ateliê, mas mesmo assim, antes da pandemia, porque a gente parou na pandemia, a gente já não fazia mais. Por quê? Aí que vem a questão entre uma idealidade performando e uma realidade cultural que nós estamos inseridas. E hoje em dia, na minha perspectiva, a imagem da princesa faz mais mal do que bem. Eu sei que a princesa, nos contos de fada, especialmente de origem europeia, tem a ver com a questão da alma, tem uma série de coisas que a gente aprende, que a gente sabe que são aqueles personagens, são elementos da nossa própria self em conflito, desde o lobo até o príncipe, até a princesa e também as bruxas, todas elas somos nós mesmos, as forças que nos constituem. Porém, com a divulgação excessiva desses elementos de modo não sagrado, de modo secular, digamos assim, só para usar um termo bem, cristalizou-se determinados comportamentos a partir dessas figuras apropriadas. Não sei se dá para entender. Então, a princesa, por exemplo, na minha perspectiva atual, faz mais mal do que bem. Porque uma menina que é subjetivada a partir de uma imagem de princesa, tadinha dela, não é? Ou um menino que precisa ter esse poder de espadachim romântico da Idade Média, que elementos são esses? Então, eu acho que a gente perdeu, e eu acho que a gente, muitas vezes, jogou a água com o bebê junto. E aí eu fico nesse conflito, não tenho mais. Claro, crianças por perto. As minhas crianças, que eu tenho 2 filhos, viveram muito, não só os contos de fada, como na época também as histórias gregas, mas tudo dentro de um processo de uma colonização greco-romana ocidental. E hoje eu acho que se eu tivesse filho, eu não faria isso. Se os meus netos não estivessem muito longe, na Europa, eu não traria esses elementos para a vida deles. Eu buscaria outros. Então, é isso. Eu só queria falar esse desabafo. Eu nunca contei isso para ninguém, mas eu queria trazer esse incômodo que eu tenho. Eu acho que a gente tem um repertório. Sei da importância de nós termos a catarse dos elementos da nossa self nos contados, mas eu também questiono se esses elementos fazem esse efeito ainda hoje, sabe? Porque vulgarizou-se. Eu acho que tem acho que 2 questõezinhas assim que ressaltam para mim, pelo menos, né? Que é
Hoje, a gente pode ampliar muito mais o repertório dos contos, né, do que a gente já teve em outros momentos, né? Então, é muito mais fácil a gente poder incrementar nesse repertório e poder reconhecer esses elementos comuns que eu citei anteriormente, né? O Então, a nome gente disso vê... chama-se pesquisa. Isso. Então, É a gente necessária a pesquisa. Então, a gente consegue ver, por exemplo, em contos indígenas, né, a mesma questão que está mostrando um conto que os irmãos Grimm transcreveram, né? Só que está num contexto diferente, né? Então, é muito rico poder reconhecer isso. E acho que é muito importante que a gente atualize isso. Agora, tem essa questão que a gente vive nesse momento da nossa cultura, que a gente perdeu essa subjetividade de alguma maneira e transforma as coisas de uma maneira muito literal. Então, é isso. Não, a princesa não é essa princesa dondoca. Não, não é. Né? Eu questiono até o estatuto de nobreza da princesa. Que é isso? Está todo mundo querendo ser nobre? Exatamente. Isso produz uma subjetividade, em última instância, vai completamente capturada pelas estruturas de subjetivação do capitalismo. Então, esses elementos que a gente acha tão primorosos, eles foram capturados por essa máquina que nos captura a todos. Você sabe, eu tenho duas historinhas, assim, até engraçadinhas, com crianças desse primeiro setênio que os pais trouxeram, em que um deles é assim, era o sonho deles levar a filha para Disney para apresentar o Castelo da Princesa. Então, lá, quando ela estava completando 6 anos de idade, eles foram lá e falaram para a filha: querida, nós vamos para Disney, vou te mostrar o Castelo da Princesa. E a menina para na frente dos pais, começa a chorar e dizer: eu não quero, eu não gosto de princesas. É isso. Era o sonho. Né? É complicado demais essas forças. Porque, apesar de banais, no sentido, ai, princesa, deixa isso de lado, todas essas forças, elas nos habitam. Uhum. E essas forças nos atravessam. E a gente entra nesses conflitos. E eu acho isso ótimo. Por quê? Porque, afinal de contas, estamos vivendo na época da alma da consciência, começando a fazer esses exercícios. Esses exercícios que nos fazem problematizar aquilo que era até pouco tempo considerado natural. Não é? E as crianças já são muito acordadas para isso. Faz a gente questionar aquilo que era estabelecido. Não, não é estabelecido. Vamos pensar sobre isso, né? E o outro exemplo, também muito engraçadinho, no final das contas, é de uma mãe que está pedindo ajuda para a criança, é uma criança que está, vamos dizer assim, mostrando um pouco mais de resistência para estar ajudando nas tarefas de casa, e a mãe vira para a filha e diz: você não é princesa, você é plebeia. Os céus! Oxalá todas nós fôssemos encarar a nossa porção ogra, né, plebeia. Nós estamos aqui para lavar louça. A gente dá risada, mas são dramas. São dramas, são dramas muito fortes. São. E eu sinto esses dramas, porque, afinal de contas, sou professora formadora de professoras Waldorf, inseridas numa pedagogia colonial que traz esses elementos todos
que vem junto com essa pedagogia. E as discussões, e os sofrimentos. Ai, mas eu adoro princesa, fala uma professora para mim. Então vai, enfrenta essa princesa, caracteriza essa princesa aí, faz dessa princesa outra coisa. Mas é muito complicado, porque é uma professora e uma mídia que também já mudou. As princesas de agora, com seus cabelos arrepiados, suas negritudes, também são diferentes, não é? São as Valentinas da vida, são outras coisas. Então, eu acho que a gente está vivendo esse mundo. Porém, ainda tem uma coisa que a gente ainda não conseguiu, pelo menos na minha perspectiva, que é compor um repertório que privilegie os processos de subjetivação através das imaginações dos contos, sem que isso nos apequene. Ou seja, que eu possa viver essa entidade em mim, entre aspas, princesa, sem que ela me assujeite a um modelo social que me apequene como ser humano. Então, a gente tem que construir. Eu acho que as jovens de hoje, se elas pararem só de queixar, né, e começarem a pesquisar, porque quando uma professora veio para mim com essas demandas, eu falei, vai pesquisar, não volta com a pesquisa, é rara a pesquisadora. Que elemento... Eu sempre reporto a natureza, porque a natureza traz os elementos, mas que elemento poderia substituir esse sentimento, essa força de subjetivação que ora se apresenta como princesa? O que eu poderia substituir sem que isso me apequene? Isso é uma pesquisa, isso é uma dissertação de mestrado, isso é um TCC de pós-graduação, isso é uma tese de doutorado, isso é pesquisa. Enfim, já puxei a sardinha para o meu lado. Não, mas olha só, já passamos o nosso horário muito. Eu queria agradecer, mas queria passar a palavra para você finalizar. Bem, então, esse eu acho que é o encaminhamento, né, assim, que a gente traz para estar sustentando a imaginação da criança, é trazer elementos que não sejam tão concretos, né? Nesse sentido, a ideia do conto de fadas, né, a despeito de todas essas imagens, e de todas as questões socializantes, né, que eles trazem, mas dessa possibilidade de reportar a imaginação da criança. Então, sim, é importante ampliar esse repertório, buscar componentes, criar as próprias histórias para os seus filhos, né? É possível, né? Como você acabou de dizer. Então, como trazer para essa personagem princesa, qual elemento que mantenha o mesmo impulso, a mesma vontade, né, para uma outra personagem. Enfim, então, que seja criativo, né, e que a gente possa... Que uma pesquisadora nos assista. Né, e que possa repercutir em apoio para o desenvolvimento das crianças. Isso mesmo, olha só, eu estive aqui com Olivia Gonzalez. A apresentação em PDF vai estar junto a esse vídeo aqui no nosso site, ativismodelicado.arte.br. Agradeço demais a sua presença, Olivia, e sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Sim.